droga substância de risco e que seu uso pode causar danos a curto e longo prazo. Qualquer criança, adolescente com 5, 10 reais consegue ter acesso à bebida, consegue ter acesso à maconha ou outras drogas. Não deixa que as drogas acabem com a sua família, destruam o seu lar e levem o seu filho. Prezados ouvintes, convido vocês a participarem do Metrópole em Foco contra as drogas. Todas as terças e quintas-feiras, a jornalista Isilda Alves, editora do Diário de Drogas, estará aqui conosco tratando desse assunto que muito assola as famílias brasileiras. Participe enviando suas perguntas, seus comentários para o e-mail metrópole.trianon@gmail.com, pelo WhatsApp 11 977557896 e pelo site metrópoleinfoco.com.br. Os trabalhos técnicos estão a cargo de Gerson Lima. Participe! Olá, Pedro. Hoje, o depoimento de mãe que internou involuntariamente o filho dependente de drogas em São Paulo. Como foi? Era festa de fim de ano, a família estava reunida quando, de repente... E ele deu uma pedrada, na cabeça do meu marido, que praticamente quase que abriu a cabeça do meu marido. E aí eu fiz, sim, a internação involuntária. Eu já havia me informado de que talvez houvesse esse tipo de situação momentânea. Eu já havia me informado de surtos psicóticos, mas, assim, é bastante complicado você tomar uma atitude. Mas eu tinha orientação, né? Ele deve ter começado a usar talvez aos 12, 13 anos, não sei. Mas a gente começou a perceber, assim, o desinteresse pela escola, pela gente e tal, lá pelos 13, 14. E aí, até os 18 anos, eu já imaginava, eu sabia do uso de maconha, a gente sabia do uso de maconha, né? Mas ele já estava usando cocaína, o comportamento dele já estava bastante diferenciado. Eu tenho certeza que a internação involuntária, ela se faz quase que obrigatória, uma vez que você tem responsabilidade quanto menor de idade, na insanidade, na codependência, muitos familiares morrem antes dos usuários de drogas, isso é fato. Mas a gente não sabe as atrocidades que eles podem fazer na rua na questão da obsessão. O que eu reivindico é que hajam clínicas especializadas, porque você não pode também colocar em qualquer lugar. Tem que ter, nesses quadros agudos, assim, tem que ter psiquiatra mesmo, tem que ter um controle rigoroso, tem que ter uma avaliação, justamente porque a pessoa está totalmente insana, totalmente desequilibrada, e é muito complicado. O fundador da FEBRASE, Federação Brasileira das Clínicas de Internação de Dependentes de Drogas, Roberto Brunelli, explica o que deve ser observado na escolha de uma clínica para internação involuntária de dependente de drogas. Ele cita documento do Conselho Federal de Medicina e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Primeira coisa, Isilda, fundamental, e não tem como ser de outra forma, que a primeira pessoa a atender o usuário seja um médico. Não tem outro profissional que possa dar esse diagnóstico da dependência química a não ser o médico. A dependência química é uma doença e a internação deve ser decretada por um médico. Então as clínicas devem manter os seus médicos dentro da instituição para receber, atender e dar sequência no processo de tratamento. Outra coisa, a estrutura tem que ser adequada para dar suporte para esse médico. Então ela tem que ter toda a aparelhagem necessária para um pronto atendimento, um socorro emergencial, e nós chamamos isso de suporte à vida. É uma sala de suporte à vida que também está dentro do documento do CFM, que é o parecer número 8 de 2021, e as pessoas podem acessar no site da FEBRASE, e ali contém toda a estrutura necessária para esse ambiente hospitalar.
E também é importante uma equipe treinada, uma equipe multidisciplinar treinada para o processo sequencial do atendimento. Então vem primeiro a internação, o ato médico, a avaliação física e todos os exames necessários. Então ele passa para a parte terapêutica, onde ali nós temos o psicólogo, nós temos o assistente social, nós temos o educador físico, o terapeuta ocupacional e o consultor em dependência química. É de suma importância que essa equipe, além da sua formação catedrática da universidade, tenha capacitação em dependência química. Então a FEBRASE também trabalha nesse eixo de formação de profissionais para atender os dependentes químicos. Nós conseguimos também que a Anvisa emitisse uma nota técnica número 18 de 2022, com toda a regulamentação dessas instituições. Então, desde o começo da FEBRASE, a nossa luta tem dado frutos e tem amparado diretamente o usuário do serviço, que é o dependente químico, e suas famílias. Nosso trabalho é para que as famílias possam ter mais leitos no Brasil. Nós temos hoje aí as cracolândias, nós temos hoje aí as pessoas morando nas ruas, famílias que estão perdendo seus filhos para as drogas, e a internação involuntária é uma ferramenta fundamental para salvar essas pessoas. Roberto Brunelli, fundador da FEBRASE, vai estar no Metrópole em Foco amanhã, dia 9 de março. Ele vai contar por que criou o maior movimento de mães no país. Mães que reivindicam o que a lei federal garante: a internação involuntária de filhos dependentes em hospitais públicos de todos os estados e municípios no Brasil. Anote o WhatsApp para você enviar sua pergunta ou seu comentário. Anote o número: 97 755 7896. Eu vou repetir: 97 755 7896. Prezados ouvintes, convido vocês a participarem do Metrópole em Foco contra as drogas. Todas as terças e quintas-feiras, a jornalista Isilda Alves, editora do Diário de Drogas, estará aqui conosco tratando desse assunto que muito assola as famílias brasileiras. Participe enviando suas perguntas, seus comentários para o e-mail metrópole.trianon@gmail.com, pelo WhatsApp 11 97755 7896 e pelo site metrópoleenfoco.com.br. Os trabalhos técnicos estão a cargo de Gerson Lima. Participe!